Nas minhas andanças e pesquisas pela internet, tenho achado curioso ver os comentários de reclamações que o pessoal tem feito, já que tem reclamado muito mais a respeito da falta de fidelidade com o material original do que da qualidade da série em si. Já eu aqui do meu lado acho que eles podiam chegar num equilíbrio mesmo, entre contar alguma coisa original que coubesse num formato de série, mas que não abandonasse tanta coisa bacana que já está estabelecida nos games. Salve telanautas, esse sou eu, Heitor Teixeira, de volta aqui pra gente falar mais uma vez a respeito da segunda temporada com o seu 7º episódio Termópilas, da série Halo. E como esse aqui foi mais um episódio que entrega novidades meio em ritmo de conta-gotas, não que tenha sido um episódio ruim, mas eu não vou ficar devaneando muito nessa parte sem spoilers. A gente vai ver melhor as coisas que eu tenho pra dizer já na recapitulação comentada mesmo. Então, para quem já é da casa há tempos, ou para quem tá chegando agora, caindo de paraquedas, forte abraço galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal na tela. Deixem um like de vocês que isso ajuda bastante ao meu conteúdo a chegar em mais interessados e considerem se inscrever. Venham fazer parte disso, da família desse canal, que é o canal Nerd que cresce a todo dia. Então, para vocês não perderem os novos lançamentos, ativem as notificações e assim vocês vão sempre ser informados quando sai vídeo novo por aqui. Lembrando vocês que no próximo sábado, dia 16 de março de 2024, acontece online a 41ª Convenção de Ficção Científica da Base Estelar Campinas, sobre as grandes histórias da ficção científica. Será no YouTube, através do Cultura Abraça Campinas. Link na descrição desse vídeo. O evento começa às 14 horas e ainda vai ter sorteios e interação ao vivo. Eu conheço o trabalho dessa galera e recomendo. Convido vocês também a participar do Momento dos Telanautas com o Responda 2 Pontos. Tem participação dessa vez? Então assistam até o final para poder ver o que foi conversado com a audiência. Para quem quiser participar, as regras vão estar na descrição do vídeo. A partir desse ponto aqui a gente vai direto ao assunto, dar uma mergulhada nos eventos mais importantes, comentando cada um deles. Então estejam todos avisados porque vai chover spoiler. O John e a Maki se encontram mais uma vez naquela salinha de chat do Halo. Dessa cena, o que eu acho mais importante pontuar é que no meio da conversa deles acabam citando que eles são os escolhidos. E o ponto do porquê seria algo assim, estando citado na série, aparecendo ali, que eles não se deram ao trabalho de se aprofundar, mas para quem conhece os jogos tem uma noção do porquê que isso daí está sendo dito, é porque no universo, no folclore desta franquia, existiram outras espécies alienígenas desde muito tempo lá atrás, aonde uma história muito maior. Quem está acompanhando os vídeos aqui está vendo que eu estou tocando nessa tecla bastante vezes. Como se eles tivessem começado por uma parte minúscula da história e ainda não estivessem se aprofundando, por mais que nos jogos a essa altura a gente já conhecesse bem mais a respeito do que tem por trás de toda essa história da guerra entre os humanos e o Covenant, que no caso não passam de uma espécie de peão em um jogo maior de outras espécies. Lá atrás tiveram os precursores, como se fosse uma das primeiras ou a primeira espécie senciente da galáxia. E a gente está na parte dos spoilers, então dessa vez eu não vou segurar tanto assim. Se você não conhece muito, talvez fique até mais fácil de você entender o que está por trás das coisas dessa vez. Então você tinha lá essa espécie que ajudou a outras tantas espécies a florescerem na galáxia, e eles acabaram então assumindo aquilo que eles resolveram chamar de o manto da responsabilidade, como se eles fossem os mais velhos e tivessem uma responsabilidade em cima daqueles que vinham depois, que eram mais imaturos e ainda não sabiam exatamente como se comportar junto com a natureza na qual eles estavam inseridos. Dessas duas espécies acabaram se destacando, e quando os precursores já estavam chegando num ponto onde o que eles queriam mais era se aposentar e tirar férias mesmo, podendo passar essa responsabilidade para uma outra espécie que fosse mais apta, eles estavam pensando quem é que poderia receber essa responsabilidade. Então, por um lado tinha os Forerunners e do outro lado tinham os humanos, que, vejam vocês, essa parte é importante lembrar, eram naquela época muito mais evoluídos do que os humanos de agora. É como se a humanidade tivesse tido a chance de evoluir até um determinado ponto,
onde tanto física quanto mentalmente nós fôssemos acima do que nós somos agora, mas principalmente do ponto de vista tecnológico. Então a gente se destacava o suficiente para ser considerado como candidato nesse negócio de herdar a responsabilidade pela galáxia. Mas os Forerunners acabaram ganhando, só perderam porque pisaram na bola mesmo, e aí a gente ganhou por WO. Parte da treta toda então é essa tremenda dor de cotovelo que os Forerunners têm em relação aos humanos, já que quem deveria herdar a tecnologia dos precursores eram eles, mas quem acaba recebendo o direito de usar a chave somos nós. Chave essa que é feita porque, e eu vou aqui dar uma diminuída e uma enxugada boa, porque durante aquela treta que aconteceu durante tanto tempo, uma das maiores consequências é que uma espécie de vírus foi criado, que é o Flood, que deveria agir de um determinado jeito, mas saiu de controle. Então, para eles conseguirem justamente vencer essa situação é que foram criados esses anéis, os Halos, que não tinha necessariamente a intenção de destruir o Flood, mas o alimento do Flood, ou seja, nós e outras espécies que eles possam infectar. Dessa forma são necessárias as criações de planetas escudos, porque senão quando os Halos são ativados, toda a vida da galáxia, num raio de ação da onde eles têm alcance, vai para o babau. Mas são justamente os humanos que têm meio que o direito, a bênção dos precursores de ativar essas coisas. No jogo funciona um pouco diferente, mas aqui na série a gente vê que algumas pessoas são humanos plus mas advanced, como se tivessem humanos escolhidos. E ainda assim, com ou sem o direito de usar a tal da chave, entre humanos e Covenant está aquela corrida para ver quem chega no Halo primeiro, porque quem chega lá na frente do outro, com certeza vai ter vantagens. Chegam então os avisos de que tem uma frota gigantesca dos Covenant que está se juntando num determinado sistema específico. Que eles até dizem que tem um buraco negro lá. Mas a Parangolski sabe que não é nada de buraco negro, é outra parada que está acontecendo ali. E ela entende que esse é um momento ali bastante crucial no meio do que está acontecendo. E por isso ela fala para o Eckerson enviar o time dos Spartans 3. Que na ótica dele ainda não está 100% pronto para fazer o que está sendo proposto, já que eles foram treinados para fazer outro tipo de missão. Mas ela sabe que o negócio é tão dramático, tão tenso, que ela está disposta a mandar todo mundo pro inferno para fazer o sucesso da missão acontecer. E ele, que vinha demonstrando que tinha uma mentalidade voltada para um certo lado bastante agressivo também, quase rivalizando ali com a Halsey, tá sentindo que o mar não tá muito para peixe. Ele tá fazendo questionamentos, inclusive para a filosofia dele mesmo. Sendo então que, recebendo essas ordens aí da Parangolski, ele vai fazer uma pesquisa para tentar entender o que tem por trás do que ela tá propondo ali. Inclusive com simulações que mostram que a situação é com um buraco muito mais embaixo, o que faz com que ele se pergunte se tem que ser por esse caminho mesmo. Como era de se esperar, depois de ficar zanzando pela base, com a ajuda da Cortana, inclusive para ter chegado no artefato, uma hora a galera ia trombar com o John, porque o lugar é grande, mas também pera lá, né? Aí chega a tropinha daquela capitãzinha sangue nos olhos que já tinha prendido ele uma vez, e dessa vez ela tá tão fula da vida que já chega sendo mais agressiva com as ordens. Mas ele, que já passou por uma série de situações, apela para a humanidade daqueles soldados, daquela galera, tipo: meu filho, ela tá te mandando fazer algo que tá errado, mas se você vai me matar, pelo menos me olha nos olhos. E aí é claro que esse poder de liderança desse símbolo que é o Master Chief acaba tendo um tremendo apelo com aquela galera e faz com que a situação vá por outro caminho, aonde ele esteve bem perto ali de tomar um tiro no peito, mas inclusive com a ajuda da Kai, agressivamente a ajuda da Kai, ele consegue se livrar de mais essa aí. No vídeo anterior eu cheguei a fazer o comentário de que se eles quisessem seguir por um caminho mais próximo do jogo para poder começar a contar a primeira vez em que ele chega fisicamente no Halo, eles iam ter que fazer um esquema dele dar uma lavada no nome dele, como se fosse dar aquela limpada em coisas às quais ele estava sendo acusado e tal, e parece que o caminho é mais ou menos esse sim, mas
Não nesse episódio ainda. Aqui a gente vê que, de certa forma, ele faz até o processo inverso. Ele está forçando a barra e se afundando mais. Como quem afunda numa piscina para pegar impulso lá no chão do fundo. Voltando lá com a Halsey, a Miranda e a Quan, a gente vê que mãe e filha estão botando o papo em dia. Mas elas sabem que a relação entre elas meio que já mudou de nível. A Miranda não vê mais ela com os mesmos olhos que via antes. E apesar de achar que ela não presta para ser mãe, ainda tem por ela um grande respeito, pelo menos enquanto cientista. Porque sabe que a mulher pode ser um ser humano miserável, mas como pesquisadora ela é no mínimo muito competente. E enquanto elas estão lá nesse papinho, a Quan, em outro canto, tá juntando na mente dela os fragmentos das coisas que ela já vem pensando há tempos, com todas as pequenas pistas, tanto em sonhos quanto em noções acordadas de coisinhas que ela vem tramando e matutando faz tempo. E aí nesse lugar, que é uma mistura meio de biblioteca com templo, ela tá colocando em ordem esses pensamentos para ver o que ela consegue tirar de tudo isso. E assim que é confrontada pelo Ackerson, a Parangolsky já deixa de lado qualquer meias palavras, qualquer coisa do gênero, deixando claro que a mulher está disposta a tudo. A jogar fora todos os times que foram recém-feitos, pelo simples fato de que ela sabe o quão importante é a próxima missão, até porque se eles falharem dessa vez, não vai nem chegar a ter uma próxima vez, eles vão ter perdido de fato mesmo. Então nisso é a série lidando com essa parte sombria do espírito humano, já que a gente está falando de uma moralidade que tem complicações, atenuantes e agravantes. Ela não chega necessariamente a ser uma vilã, já que ela no máximo é uma antagonista para as pessoas que a gente segue ali, mas ela tem os interesses compatíveis com o de qualquer humano que você vai encontrar na série, sendo esse um insurgente, sendo um militar, sendo o John ou qualquer civil que você tenha por ali. Ela quer a sobrevivência da espécie humana, o problema são os métodos que ela está disposta a abraçar para conseguir alcançar isso, que nem todo mundo concorda, obviamente, mas de qualquer forma esse é um mergulho justamente nesta coisa da escala de cinzas da humanidade. O Soren e a Laera, a esposa dele, conseguem, já que eles estão correndo atrás do como é que eles vão fazer para salvar o filho, chegando no tal lugar, só que ele reconhece que esse lugar representa, e ele sabe o que acontece ali. Ele sabe que a patota da frota ainda está trabalhando em fazer novos Spartans, mesmo que a receita desse bolo não seja 100% igual à receita da época dele. Mas ele sabe o que acontece ali, ele sabe que esse é um lugar que foi criado para fazer uma espécie de prova de fogo, quase uma coisa ali de colocar um teste por combate, aonde isso geraria uma determinada emoção, uma memória, uma aliança entre um grupo que faria a diferença entre ser um simples jovem e um amadurecimento para uma transição mais adulta. Ele sabe o quanto um momento em que ele esteve aí foi importante para ele, e ele fica imaginando que isso até que seria bom pro menino. A mãe discorda veementemente, mas ele fica pensando que talvez se ele privar o filho de uma experiência dessas, ele vai estar fazendo mais mal do que bem. A Laera escuta tudo isso até de uma forma assim meio descrente do que ela está ouvindo, já que ela sabe que de alguma forma essas palavras tem um quesinho ali de síndrome de Estocolmo, já que o Soren teve uma vida moldada por certos eventos e situações que agora ele acaba olhando para trás, mesmo tendo ficado muito aborrecido, chateado e até estressado com muita coisa que aconteceu, que de repente foram cicatrizes morais ali na vida dele, mas que moldaram nele o homem que ele é, então automaticamente ele vai arranjar desculpas dizendo o quanto essas coisas na verdade são importantes, mesmo que para isso ele tenha que passar por cima do ódio que ele sente da própria Halsey, de coisas que foram feitas com ele que por qualquer pessoa normal seriam vistas como hediondas. Mas ele tá flertando forte com a ideia de fazer o filho dele passar pela mesma coisa, porque de repente o moleque vira homem. Entre os Spartans 3, a Pérez está se destacando na posição de liderança não porque alguém escolheu ela e colocou ela lá para fazer isso, mas porque é algo nato dela.
ela tem essa capacidade, essa moral. E aí ela acaba assumindo para si a responsabilidade por fazer com que certas pequenas situações não escalem, inclusive ajudando uma colega do time a se acalmar e entender como ela está relacionada com o quadro geral e a importância dela, para que ela possa agir como ela precisa. O John finalmente encontra o Ackerson e, mesmo estando fulo da vida, cheio de vontade de esbagaçar a cara desse sujeito, ele só não faz isso porque ele sabe que o cara é necessário para que eles consigam algumas das coisas, como por exemplo a própria armadura, que vão ser importantes para o que vai se seguir. E aí o próprio Ackerson, meio na sinceridade, meio no desespero, abre o jogo explicando o que ele descobriu quando ele estava pesquisando as coisinhas do plano da Parangolski. Ele chega e fala aquela tal agulha que a galera de infiltração estava levando deveria ser um método para inserir uma espécie de vírus no computador que faria com que a nave dos caras parasse de funcionar, que é muito bom para a gente detonar ela do lado de fora. Mas não é só isso. Isso deveria gerar uma reação em cadeia, fazendo com que a nave explodisse, matando todo mundo, inclusive naves nossas, naves humanas que estivessem por perto. Ou seja, é como se ela estivesse fazendo um plano de um jeito que não importa que morra todo mundo, desde que morra todo mundo, incluindo o inimigo que não pode chegar no Halo. E a Quan finalmente acaba dando lá o seu palpite, enquanto as outras duas estavam discutindo ali sobre se as coisas que estavam tentando ser desvendadas tinham a ver com matemática ou com linguística. Ela meio que percebe que tem um pouco mais ali, que o negócio funciona como se fosse uma espécie de mapa. Talvez um pouco mais que isso, inclusive. Enquanto eu assistia a tal portinha redonda fechada lá, eu achei que ela chegou até a lembrar bastante o Stargate da série vizinha, mas ainda que ela não se abra para levar para um outro lugar no espaço-tempo através de um túnel em forma de buraco de minhoca, a forma como eles conseguem fazer ela abrir me lembrou bastante a forma como é usado o Dial nessa outra série, já que eles têm que alinhar uma série de coisinhas para conseguir fazer a ativação. E aí, isso que eu vou chamar de um mapa 4D, já que ele não tem só as 3 dimensões aparecendo flutuando ali no holograma, mas ele também conta com a unidade de tempo, ou seja, o mesmo espaço em diferentes momentos. Quando os elementos são finalmente alinhados, a porta se abre. E aí o trio de moças entra nesse lugar aí que a gente vê que tá gritando que é de tecnologia Forerunner, mas o que não é citado em nenhum momento. Então fica meio evidente ali na conversa delas que elas notam que aquilo tem cara de ser um laboratório, inclusive com uma cientista lá meio de conchinha, meio posição fetal, segurando um artefato, um objeto certamente muito importante na mão, mas que a gente tem um vislumbre pelos olhos de quem está chegando agora, então os comentários também não se comprometem com nada. Como o episódio tem que ter algum senso de urgência, porque senão não ia ter acontecido basicamente nada, começa a tremer, chacoalhar e estourar as coisas todas, o que obriga elas a saírem correndo dali. A Halsey, curiosa e às vezes coloca a sua curiosidade à frente da sua própria segurança pessoal, ainda quer parar naquela ponte de luz ali para dar uma olhada, mas não dá muito tempo não. Ela vê que tem uma cidade inteira lá embaixo, que ela acha fascinante. Imagina as possibilidades de todos os avanços tecnológicos que deve ter por lá. E se você estava achando que o John ia estar bravo com a Parangolski, ele de fato tá muito bravo com a mulher. O que não significa que ele não concorde com ela, porque ele sabe que de fato eles têm que correr para chegar no Halo o mais rápido possível. Senão nem adianta, né? A Maki, abençoadinha, tadinha, tá se sentindo diminuída, meio desmoralizada, meio largada de lado, sem acreditar em si mesma, mas é justamente a fé do árbitro nela que faz com que ela olhe para si mesma com uma renovação de fé própria, fazendo com que ela inclusive queime o próprio peito do mesmo jeito que ele fez nele, o que no jogo é feito de uma forma um pouco diferente, com aquele símbolo que demonstra que a pessoa está buscando um tipo de redenção, um tipo de purificação, fazendo com que ela deixe claro para o árbitro que eles têm uma ligação em relação à causa, ou seja, com a busca pela tal da verdade. De volta lá no tal planetinha que estava sendo usado como base pela UNSC,
O Soren pula no meio da arena, vai lá e salva o filho da galera que ia espancar eles repetidas vezes para ver se eles tinham um certo senso de união e enfrentavam tudo sozinhos, mesmo estando em desvantagem. Mas o Soren, que além de ser adulto ainda é um mais ou menos Spartan, ele ainda é mais cabuloso do que os caras que estão participando do tal do projeto. O que é bom para a esposa dele, que fica satisfeita porque o filho vai viver bem. Ou seja, sem que quebrem a cabeça do menino. Mas não significa que o próprio menino tenha visto aquilo com bons olhos, já que nesse ponto é possível que ele já tenha inclusive passado por uma sessãozinha de propaganda militar, fazendo aquela lavagem cerebral light, fazendo ele entender o quanto é importante a presença dele numa coisa dessa. Ou foi isso, ou de repente o moleque só tá bravo mesmo pelo pai ter demorado tanto. E, sabendo que os Spartans 3 vão ser usados como se fossem descartáveis, o Jon vai até lá, inclusive aproveitando para, além de dar as caras, servir como um pouco de bust no moral daquela galera, também vai procurar a Pérez para poder trocar uma ideia com ela, meio que fazer ali uma despedida, daquela interagida semi-parcialmente, quase nada, mas porém um pouquinho romântica. Acho que fui claro na forma como me expressei. Ele mesmo demonstra não saber qual o grau da importância dele em relação a isso, já que a frota acabava usando a imagem dele para fazer a tal da propaganda, como se ele fosse mais do que um humano, que é o que ele realmente no fim das contas é. E aí ela diz, não, você é mais que isso, porque além de ser um símbolo, eu que te conheço, sei que você é the real deal, você é a coisa de verdade, você faz tudo o que pode e ninguém podia pedir mais do que isso de você. Então ela reconhece a importância do cara, que dá aquela lavadinha no ego, que nesse momento ele estava precisando um pouquinho. E aí de volta no laboratório da Miranda, a gente vê a Halsey trocando uma ideia com ela lá, quando ela deixa claro que ela tem sim, que ela tirou da mão daquela cientista morta que estava lá, o tal do pendrive Forerunner. E aí a pergunta que eu me faço é, como é que a Miranda vai fazer para conseguir ter acesso a essas informações? Porque em teoria deveria ser uma tecnologia bastante diferente e incompatível. De qualquer forma, essa tarefa, por mais árdua que seja, a partir do momento em que ela olha de volta e a mãe se foi, fica como se fosse uma espécie de voto de confiança da mãe, sem dizer nada, mas ao mesmo tempo dizendo que confia na filha, sabe do potencial e da capacidade dela. Então ali, o simples fato de sumir teve inclusive o seu lado poético. Mas de fato esse negócio da incompatibilidade da tecnologia me deixa encafifado, porque do meu ponto de vista é como se você estivesse falando de uma civilização que só estava acostumada a usar um ábaco, conseguindo entender como funciona um smartphone, sem nunca na vida ter visto um. E então mesmo sem ter um plano completo, fechado, ou sequer mesmo todas as informações, o Jon é obrigado a ir correndo lá para ver se consegue chegar no Halo, mesmo que essa seja a missão principal dele, mas ainda de quebra ele vai ficar com aquele negócio de o mais rápido possível arranjar um jeito de dar um corretivo na Parangolsk. Não porque o que ela está fazendo não seja correto, mas porque ele não concorda com o método dela, aquela traíra. Então, deixando um gancho escancarado ali para o próximo episódio, fica aquela promessa de que vai ter ação e correria, de preferência de qualidade, tanto com as tropas a pé quanto lá fora com batalha de nave grande, que eu espero inclusive que seja melhor do que as que tiveram na primeira temporada. Não que algumas que tiveram lá não tenham sido bacaninhas, mas aqui a gente tem potencial para receber muito mais. E finalmente a gente deve chegar no tal do Halo, não apenas através de visões, mas chegar nele mesmo, pelo menos é o que eu espero. E nós chegamos então no momento dos Telanautas, onde o Fernando Luiz mandou pra gente. Gostei dos seus comentários. Na primeira temporada falaram que são uns 36 Spartans. Cadê eles? O Master Chief não tem mais um time? Cadê os outros Spartans da geração do Master Chief? Fernando, a série mal explorou o assunto sobre a primeira geração de Spartans, já que eles meio que juntaram o Capitão Jacob Keyes com o Sargento Avery Jr. Johnson, que eu creio ser justo dizer que havia sido inspirado pelo Sargento do Aliens 2.
Só dizendo. Mesmo tendo um grupo de Spartan 2 por aí, a gente tem que lembrar que eles foram criados e postos para lutar contra insurgentes humanos em conflitos de colônias, assim como as da Quan. Sabendo que Reach teria o final que já havia sido antecipado, é difícil acreditar que a UNSC fosse deixar vários deles no planeta. Então, como a gente sabe que o comando tem essa política de declarar que os Spartans se perderam em ação, mas não divulgar suas mortes, há de se acreditar que muitos deles já tenham sido derrotados em combate, com os remanescentes espalhados em missões diversas. O time do Tiff no momento basicamente é Akai e talvez, possivelmente, quem sabe o Soren em algum momento futuro aí. O que seria bastante diferente do Noble Team do game. Ah, e obrigado pelo elogio. Então é isso, galera. Espero ter coberto todas as coisas de mais importantes e relevantes, pelo menos as que eu pude lembrar. Quem acha que faltou alguma coisa, por favor, comentem. Inclusive, se quiserem fazer como o Fernando, podem também mandar o seu Responda 2 pontos e semana que vem a gente lê o comentário de vocês aqui na tela. Então é isso, vou deixando 2 sugestões para vocês continuarem seguindo com o meu conteúdo. Um forte abraço, galera, e até mais.